Oi! Estamos aqui agora para trabalharmos esse tema. Por que que os átomos emitem radiação? O que torna um núcleo radioativo, ok? Então vamos lá. O que torna um núcleo radioativo? Primeira hipótese, primeiro motivo, né? Na verdade não é uma hipótese, é mais do que uma hipótese. Então nós já podemos dizer que esta é a primeira razão que torna um átomo radioativo, né? Que é o número de prótons, o excesso de prótons. Quanto mais prótons eu tiver no núcleo, maior será a repulsão existente naquele núcleo, tá certo? É verdade que os nêutrons estão ali para dar uma controlada. No entanto, chega a um número de prótons que nenhuma quantidade de nêutrons é capaz de conter a repulsão eletrostática que há ali, tá certo? O que se sabe hoje é que a partir do número atômico 83, a partir do átomo de bismuto, né, nós temos todos os núcleos radioativos. Na tabela periódica, o último elemento estável é o chumbo, de número atômico 82, né? A partir do bismuto, que já tem 83 prótons, a repulsão eletrostática é tão grande que você tem ali uma instabilidade que os nêutrons não conseguem sustentar, não conseguem manter coeso mais o núcleo, e aí ele passa a emitir radiações, né? O segundo motivo é o número de nêutrons excessivo, né? Interessante, já que os nêutrons, até onde a gente achava que sabia, eles não têm carga, eles não interferem nessa instabilidade nuclear, muito pelo contrário, eles estão ali para estabilizar as coisas. Na verdade, a física nuclear trouxe algumas revelações. E o número de nêutrons é fundamental para manter a estabilidade nuclear. No entanto, a quantidade excessiva de nêutrons contribui para a instabilidade nuclear, né? Então, pelo que se sabe hoje, a estabilidade nuclear, ela depende não do número de nêutrons, mas da relação que há entre número de nêutrons e número de prótons, né? Então, hoje a gente aceita como estável o número de nêutrons, a relação, né, de número de nêutrons dividido pelo número de prótons menor ou igual a 1,5. Né? Quando você pega o número de nêutrons de um átomo, divide pelo número de prótons daquele mesmo átomo, e esta relação e o resultado desta divisão dá igual ou menor que 1,5, então a gente pode dizer que esse átomo é estável, né? Que esse núcleo é estável. Agora, se você pegar o número de nêutrons e dividir pelo número de prótons, e essa razão der maior do que 1,5, pode ter certeza que o átomo será radioativo, tá certo? Muito bem. O que acontece quando um átomo emite radiação alfa? O que acontece com ele quando ele emite uma radiação alfa? Bom, na verdade, a gente traduz esta lei de Soddy da seguinte maneira, né? Quando um átomo X, que tem um número de massa A e um número de prótons Z, emite uma radiação alfa, ele se transforma num átomo Y, né? Ele se transforma num átomo Y, tal que a massa, o número de massa desse átomo Y novo, né, formado, será 4 unidades menor do que antes, A menos 4. E a carga nuclear será 2 unidades menor, tá certo? Quando ele emite, então, a radiação alfa. Bom, quando ele emite uma radiação alfa, você tem aqui o seguinte, olha, por exemplo, o urânio, né? O urânio tinha um número de massa 238 e com 92 prótons, né? Quando ele emite uma radiação alfa, na verdade a radiação alfa é o núcleo de hélio formado por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Portanto, ele tem carga 2 por causa dos 2 prótons e número de massa 4, que é a soma justamente das partículas que ele arrasta, né? Quando ela sai do núcleo, ela arrasta 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, quando o átomo de urânio, que é um alfa emissor, emite uma radiação alfa, ele se transforma no tório, né? Cuja massa é 4 unidades menor.
ok? 4 unidades menor, A menos 4. Era 238, agora 234. E o tório, ele tem 2 prótons a menos, né? O urânio tem 92, o tório tem 90, portanto, Z menos 2. Quando o número atômico, quer dizer, quando um átomo emite uma radiação alfa, ele se transforma num outro átomo, que tem uma outra identidade, 2 unidades menores do que o átomo original. Uma coisa importante da gente já ressaltar aqui é o seguinte, veja que o número de massa antes da transformação e após a transformação se mantém igual, né? Observe, olha, antes da transformação o número de massa era A. Depois da transformação, o número de massa é A menos 4 mais 4, né? Então, menos 4 mais 4 cancela A. Então, o número de massa antes era A e depois é A também, né? A mesma coisa acontece com a carga. A carga também se mantém. Se você observar, antes a carga era Z. Agora a carga vai ser Z menos 2 mais 2. Então, menos 2 mais 2 cancela Z, né? Então, você tinha a carga antes igual a Z e depois igual a Z também. Portanto, há uma conservação de carga e de massa quando o átomo emite uma radiação alfa, tá bom? Muito bem. Vamos aqui equacionar o decaimento do polônio, sabendo que ele é um elemento alfa emissor. Então, quando o elemento polônio, né, o polônio 210, emite uma radiação alfa, o que acontece? Qual o elemento que ele vai formar? Vamos verificar como é que a gente faz isso. Olha só. Então, você tinha aqui o polônio, né, polônio 210, foi dado aqui o número atômico do polônio, 84, né? Então, quando o polônio 210, 84, emite uma radiação alfa, né? Ele se transforma num átomo X, cuja massa será 4 unidades menor. Então, 210 menos 4, tá bom? E o número atômico será 84, que era o que ele tinha antes, menos 2. Então, 2 unidades menor, tá bom? Bom, como é que a gente faz isso? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Então, aqui eu tenho o polônio, né? Ele emitiu uma radiação alfa, né? Emitiu alfa mais este átomo aqui, ó. Que vai ter o número de massa, 210 menos 4 vai dar 206. E 84 menos 2, 82, tá bom? Eu vou lá na tabela, acho essa identidade, vejo quem é o elemento que tem essa identidade, né? Então, quem será o elemento X? O elemento X será aquele que tiver 82 prótons ali na tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados de acordo com seu número atômico, de acordo com seu número de prótons. Então, é só ir lá na tabela e verificar quem tem 82 prótons, tá bom? Você vai ver que vai ser o chumbo, né? Então, um dos isótopos do chumbo, o chumbo 206, ok? Muito bem, e o que acontece quando o átomo emite uma radiação beta? É a segunda lei da radioatividade, né? Então, olha lá. Quando um átomo que tem um número de massa A e um número de próton Z emite uma radiação beta, quando ele emite uma radiação beta, veja, a radiação beta, ela tem massa desprezível, né? Porque é um elétron, né? Nós vamos continuar chamando ela de beta, mas você já sabe que a radiação beta, na verdade, é um elétron, né? Um elétron que é emitido do núcleo do átomo. E aí é que tem uma questão difícil. Como é que se pode emitir um elétron do núcleo do átomo, né? Na verdade, a hipótese para este evento é que um nêutron se transforma num próton, né? Então, quando um nêutron se transforma num próton, ele não se transforma só num próton, ele se transforma num próton e um elétron, né? Ele se transforma num próton mais um elétron. O próton permanece no núcleo e o elétron é emitido, então, pelo átomo radioativo, tá certo? Esta é a teoria, tá bom? Então, o nêutron se transforma num próton, o próton permanece no núcleo e o elétron sai. Então, o nêutron, sempre que há uma conversão de um nêutron num próton, ele se transforma num próton mais um elétron, ok? Muito bem. Então, quando um átomo emite uma radiação beta, o que aconteceu no núcleo? O nêutron se transformou num próton.
Como a massa de um nêutron é igual à massa de um próton, então a massa não muda. Simplesmente um nêutron se transformou num próton. Como a massa deles é a mesma, a massa não mudou. O átomo que tinha massa A só trocou o nêutron por um próton, permaneceu com a massa A, ok? Só que o número de prótons aumentou, porque um nêutron se transformou num próton. Portanto, a carga nuclear aumenta uma unidade, né? Então, aumenta um próton, né? Eu tinha antes um nêutron, não contava aqui. Agora, esse nêutron passou a ser próton, entra aqui na soma, tá certo? Então, agora eu vou ter Z mais 1. Se você observar, aqui também, na emissão beta, a massa e a carga se conservam, né? O número de massa e a carga se conservam. Então, se vê aqui, antes você tinha A, agora você tem 0 mais A, ou seja, continua tendo A, né? Aqui você tinha Z, agora você tem menos 1, mais Z, né? Tá certo? Então, mais 1 menos 1 cancela, fica Z, né? Então, há uma conservação de carga e uma conservação de massa quando você tem uma emissão beta também, ok? Então, aqui há um esquema mostrando, por exemplo, como exemplo aqui um átomo que é beta emissor, que é o césio 137, um elemento que tem muitas aplicações na medicina, por exemplo, né? No diagnóstico e tratamento de câncer, por exemplo, né? Então, você tem aqui, olha só, o césio 137, tá bonitinho aqui, até que de repente um nêutron se transforma num próton mais um elétron, né? Olha que coisa. Tá lá, de repente, um sábado à tarde, Faustão, enchendo a paciência, tem lá o coronavírus, todo mundo de quarentena, um nêutron estressado, um nêutron tá entediado, se transforma num próton. Só que ele transforma-se num próton mais um elétron. O elétron não pega coronavírus, sai de casa, vai embora, né? E o próton permanece em casa. O próton permanece no núcleo. Então o nêutron se transforma num próton e o próton fica aqui. Só que ele se transforma num próton e num elétron. O elétron se manda, vai embora, vai para o meio da rua aí, fazer supermercado, some do mapa, né? Então é isso que acontece. Agora veja, ele antes tinha massa 137, né? Permaneceu com a massa 137, porque um nêutron se transformou num próton que tem a mesma massa, então não muda, né? Então continuou 137. Só que, como um próton apareceu que não existia, quem estava era um nêutron, como o nêutron se transformou num próton, o número de prótons aumentou uma unidade. Portanto, veio para 56. Era 55, agora é 56. Quem tem identidade 56 já não é mais o césio, agora é o bário, né? Então há uma mudança de elemento químico aí também, tá certo? Como é que a gente faz a equação, né? Como é que a gente equaciona uma emissão beta? Então vamos ver como é que faz aqui. O exemplo é o átomo de tório, 90, né? De número atômico, o tório 231, número de massa, né? Então, olha lá, o tório 231 é um elemento beta emissor, equacione essa transformação indicando o elemento formado, tá? Então, vamos ver como é que faz. Então, vê lá, tório 231, 90, aqui o símbolo dele completo, né? Emite uma radiação beta. Quando ele emite uma radiação beta, ele se transforma num átomo X. Este átomo X vai ter a mesma massa que o átomo pai, que o átomo que deu origem, né? Tá aqui. O número de prótons aumenta uma unidade. Era 90 no átomo pai, no átomo filho vai ser 91. E aqui você já me viu usando pela primeira vez essa denominação, átomo pai e átomo filho. É assim que nós vamos chamar, né? Este é o átomo pai, o tório. Ele emitiu uma radiação e deu origem a um átomo filho. Esse átomo X que nós vamos descobrir quem ele é, tá certo? Então vamos lá, ó. Tório 90 emite uma radiação beta e aí se transforma no átomo X 231, 91, né? 91 aqui, ó. Pronto, achei a identidade do átomo X. Vou lá na tabela periódica e descubro quem é o átomo X. Quem é o elemento que tem uma identidade, que tem um número atômico igual a 91, e eu descubro que é o protactínio, né? PA, protactínio 91. Protactínio é o átomo filho.
De quem? Do átomo pai, que é o tório, tá bom? Vamos fazer agora uma questão envolvendo as emissões alfa e beta. Vamos ver como é que fica aqui, tá? Então, olha lá, ó. Em que elemento o Neptúnio 237,93 se transforma após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta? Então, Neptúnio 237 é um elemento radioativo. Ele sai emitindo radiações alfa e beta. Obviamente, ele é o átomo pai. Depois dessas inúmeras emissões, quem será o filho resultante? Quem será o átomo resultante de todas essas transformações, né? Então, vamos ver aí, ó. Vamos lá, olha. Transformando isso numa equação, colocar todas essas informações numa equação. Então, vamos lá, ó. O Neptúnio 237,93 emite, nós estamos usando aqui emite como símbolo dessa setinha, né? Emite 7 partículas alfa, 7 partículas alfa, né? Mais o quê? Mais 4 partículas beta, mais 4 partículas beta. Quando ele faz tudo isso, ele se transforma em alguém, ó. Ele se transforma num elemento aqui que eu não sei quem é. Quando eu não sei o que é, eu ponho X, né? Esse elemento vai ter um número de massa A e um número atômico Z, tá bom? Muito bem. Bom, tá, e agora como é que eu faço? Bom, eu uso o seguinte princípio que eu destaquei ali, né? Quando um elemento emite uma radiação alfa e quando o elemento emite radiação beta, o que que acontece? Há uma conservação do número de massa e também de carga, tá? Então, nós vamos usar este princípio para resolver essa questão aqui, tá bom? E encontrar o A e o Z. Veja, então, se há um número de massa, se há uma conservação do número de massa, então esses 237 deste lado vai ter que ser igual a toda a massa desse lado. E o 93, que é a carga deste lado, vai ter que ser igual às cargas somadas deste lado aqui, tá bom? Então vamos fazer isso, olha. 237 igual a 7 vezes 4, certo? 7 vezes 4, mais 4 vezes 0, 4 vezes 0, 0, mais A, ok? Muito bem. Vou fazer a continha aqui, conta simples, 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 237 igual 7 vezes 4, 28, mais 4 vezes nada é nada, mais A, ok? Muito bem. Então, vamos pegar esses números aqui e levar para lá. Não quiser levar o zero, não precisa, evidentemente, né? Mas se quiser também não faz diferença. Então, vamos lá, olha. 237 menos 28 menos 0 igual a A, certo? Muito bem. Feito a conta, A igual a 209. Já encontrei o A, né? Só que pelo número de massa não dá para encontrar o elemento, não dá para saber quem é o elemento. Porque lá na tabela periódica os elementos estão, como eu disse, estão ordenados de acordo com o número atômico, né? E não com o número de massa. Portanto, eu vou ter que encontrar o número atômico, eu vou ter que encontrar carga aqui, né? Então vamos lá usando o mesmo princípio da conservação das cargas, ok? Então vai lá, 93 igual 7 vezes 2, certo? Mais 4 vezes menos 1, ok? 4 vezes menos 1, mais Z. Mais Z. Bom, 93. Aqui a gente já pode fazer, né? Eu vou levar os números para lá, tá bom? Então vai ficar 7 vezes 2, 14, era positivo, vem para cá negativo, ok? Menos 14. Aqui era mais com menos, menos. 4 vezes menos 1, 4. Era menos 4. Vai passar para lá, mais 4, certo? Igual a Z, tá bom? Muito bem. Feito essa continha aqui, vai dar 83 o número atômico. Bom, eu vou lá na tabela periódica descobrir quem é o elemento com esta identidade, com este número atômico. E eu vou lá e descubro que é o bismuto, tá bom? Então, na próxima aula, nós continuaremos com este assunto, obviamente, dentro de um novo tema, que será tempo de meia-vida. Até lá, grande abraço.